Ei, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Helena. Hoje a gente vai falar um pouquinho de circunferência. Espero que vocês gostem. Então, vamos começar aqui. Bom, na circunferência, a primeira coisa que a gente tem que saber é como calcular o comprimento. O comprimento é tipo o perímetro. Então, quando a gente quiser saber da circunferência toda, o comprimento da circunferência toda, a gente calcula 2πr. Agora, se for de uma parte, por exemplo, o comprimento que tem um ângulo de 60 graus. Aí a gente tem que fazer esse ângulo sobre 360 vezes 2πr. E se o ângulo tiver em radianos, é o ângulo vezes o raio, que é o αr. Bom, a gente também tem que saber como calcular a área da circunferência. A fórmula é πr². Se não for a área total, de novo, você faz a fração, né? Então, vai ser o ângulo sobre 360, que seria o total, vezes πr². Isso se o ângulo estiver em graus. Se o ângulo estiver em radianos, vai ser α sobre 2r². Se a circunferência está no plano cartesiano, tem uma equação que o descreve. Tem um vídeo inteiro no canal aqui só sobre isso, então não vou me alongar muito aqui. A equação é essa: x menos h² mais y menos k², que é igual a r². Agora, uma coisa muito importante sobre os ângulos é que o ângulo central, se o ângulo central, por exemplo, vale 2x, o ângulo que está na circunferência, né, vai valer metade, então x. Coloquei aqui para mostrar. Bom, outra coisa muito importante saber é que quando o raio liga o centro ao ponto de tangência, aqui o ponto de tangência da reta R, ele faz 90 graus com essa reta. Sobre circunferência, isso é tudo. Agora a gente vai fazer uns exemplos. Bom, esse primeiro problema aqui eu vou usar para mostrar um conceito bem legal. Ele fala o seguinte: In the figure above, AC is the diameter of the circle and the length of AB is 1. If the radius of the circle is 1, what is the measure in degrees of BAC? Bom, então o que o problema está falando é o seguinte: na figura acima, AC é o diâmetro do círculo e AB tem medida igual a 1. E o raio também é 1. E quer saber a medida de BAC. Então, como a gente viu, se o ângulo aqui de AC vale 180 e ele é um ângulo central, o ângulo que está na circunferência vai ser metade dele, então vai ser 90. Então, toda vez que a gente tiver um ângulo enxergando o diâmetro, ele vai valer 90, e isso é muito importante. Sabendo disso e sabendo também que AC, como é o diâmetro, vale 2 vezes o raio, portanto vale 2, e AB vale 1, se você não conhece triângulo, você vai ficar perdido, mas se você conhece triângulo, você vai saber que esse é um triângulo 30, 60 e 90, e que como 1 é metade da hipotenusa, o ângulo oposto ao lado que vale 1, vale 30 e, portanto, BAC vale 60. Se você ficou perdido, confere o meu vídeo sobre triângulos no canal. Bom, esse problema aqui fala o seguinte: The circle above has an area of 36 pi and is divided into 8 congruent regions. What is the perimeter of one of these regions? Então, ele dá o desenho e fala que o círculo acima tem uma área de 36π e está dividido em 8 regiões congruentes e quer saber qual que é um perímetro de uma dessas regiões. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para resolver esse problema é achar o raio. Sabendo que a área é 36π, então vai ser πr². Sabendo disso, então, a gente pode falar que r é igual a 6. Bom, como o perímetro da região ali vai ter 2r, mais um pedacinho ali que a gente não sabe, posso falar que vai ser 6 vezes 2, 12, mais um pedacinho que a gente vai achar agora. Bom, para achar o comprimento de uma circunferência, a gente usa a fórmula 2πr
Mas nesse caso, como essa circunferência está dividida em 8 partes iguais, esse pedacinho vai ter um comprimento de 1/8 do total, ou seja, 1/8 de 2πr. Então, sabendo disso, eu só tenho que substituir no lugar de R, 6 e achar. Olha, se eu colocar aqui, eu vou ter 1/8 de 2π6. Posso dividir 8 por 2, 4, 2 por 2, 1, então, deixa nada ali em cima. 6 por 2, 3, 4 por 2, 2. Então, eu vou achar que o comprimento desse pedacinho é 3/2 de π, que é a mesma coisa que 1,5 π. E como o perímetro é a parte vermelha mais a parte azul, a resposta é a letra C. Esse problema aqui fala: In the figure above, 4 circles, each with radius 4, are tangent to each other. What is the area of the shaded region? Então, ele dá o desenho, fala que os 4 círculos são tangentes entre si e tem raio 4, pergunta qual que é a área da região sombreada. Bom, a primeira coisa que você tem que perceber para resolver esse problema é que a gente tem um quadrado. Se unirmos os centros de cada circunferência, a gente tem um quadrado de lado 2R, e como o raio é 4, então quadrado de raio 8. Bom, a outra coisa importante de ver é que a parte das circunferências que estão dentro do quadrado, cada um tem 90 graus, então se eu somar 90 mais 90 mais 90 mais 90, 90 vezes 4, né? Dá 360. Então, dentro desse quadrado, é como se tivesse em área uma circunferência de raio 4. Então, para calcular a área da parte sombreada, o que a gente tem que fazer é a área do quadrado menos a área dessa circunferência, que dá certinho a área sombreada. Para calcular a área do quadrado, lado vezes lado, 8 vezes 8, 64. A área do círculo, né, vai ser então πr ao quadrado, π 4 vezes 4, que é igual a 16π. E como é que é a área sombreada, a gente faz 64 menos 16π, letra D.